vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante. Um assunto que tem levado os pais ao descabelo e também muitas vezes ao desespero. A adolescência. A adolescência é uma fase do desenvolvimento muito importante. E os pais que conseguem amar os seus filhos adolescentes serão pais muito bem-sucedidos. Nós estamos numa geração diferente da geração anterior. Nós a conhecemos como a geração X, pois os adolescentes estão em um mundo globalizado, com internet, TV via satélite e muitos outros aparatos tecnológicos. A tecnologia moderna expõe os nossos adolescentes ao que há de melhor e o que há de pior em todas as culturas humanas. As nossas fronteiras étnicas mudaram. Estamos numa sociedade pluralista, com um mundo mais diversificado. Há uma pressão gigantesca para que eles sejam bem-sucedidos. Os jovens, os adolescentes não dormem o suficiente e sofrem bullying pelas redes sociais. Algumas melhoras são significativas. Por exemplo, há uma diminuição do número de gravidez na adolescência. E por outro lado, há o aumento do narcisismo e as questões sobre a sexualidade. Apesar de todas as mudanças, os pais de adolescente nunca foram tão importantes. As pesquisas apontam para que os pais que exercem, aliás, melhor o seu papel e têm maior relevância na vida dos seus filhos. Outros, como a turmas, os colegas, as redes sociais, elas só entram em casa como referência quando os pais deixam de se envolver ou que os pais estejam ausentes. Os pais ainda são os melhores líderes que dirigem o lar com amor. Vocês vão me ver falando muito dessa palavra amor. E mais no final desse vídeo vocês vão entender quais são as minhas motivações para falar muito dessa palavra, amor. Eu vou falar que, assim, ao meu ver, o principal elemento para um relacionamento saudável entre pais e os filhos adolescentes é o amor. Mais uma vez, vocês me veem falar sobre amor. Creio que essa palavra é a mais importante do nosso vocabulário, mas também a mais distorcida. A maioria dos problemas de mau comportamento dos jovens resulta de um tanque de amor vazio. Aqui eu não estou dizendo que os pais não amam seus filhos adolescentes, mas que milhares dos adolescentes, não se sentem verdadeiramente amados pelos seus pais. Não é falta de sinceridade, mas de não saber como comunicar esse amor de uma forma eficaz no plano emocional. Muitas vezes os próprios pais não se sentem amados. O relacionamento conjugal está em crise e o amor não flui livremente entre o pai e a mãe. E os filhos adolescentes, eles carregam em si um pouco desse amor entre os pais. Os adolescentes são diferentes das crianças e para amá-los também precisamos de novas soluções. Aqui os padrões da infância não devem ser mais considerados. Eles cresceram e precisam ser amados de forma diferentes. Eles passam por uma transição gigantesca e os pais que desejam amá-los de forma eficaz precisam mudar também a sua forma de expressar o amor. Os adolescentes precisam se sentir amados não só pelos pais, mas por todos os adultos importantes na vida deles. Aqui entram os padrinhos, os avós, os tios, todas aquelas figuras
de adultos que são importantes na vida deles. Eles precisam encarecidamente de sabedoria dos adultos mais velhos e mais maduros. Se a necessidade emocional de amor do adolescente for suprida, do indivíduo, aliás, for suprida durante a adolescência, ele será capaz de navegar pelas águas turbulentas dessa fase e se tornará um jovem adulto saudável. Eu vou fazer para vocês um breve histórico do que é a adolescência hoje, a adolescência em tempos pós-modernos. O termo adolescente surgiu em 1940, mais ou menos, com a Segunda Guerra Mundial. Lá também, a grande busca da adolescência era pela independência e pela identidade própria, tanto dos antigos quanto para esses adolescentes modernos. Antes da era industrial, os jovens trabalhavam nas propriedades rurais até se casarem e ganharem ou herdarem as suas próprias terras. Eles eram considerados crianças até o casamento, quando ingressavam na vida adulta. Essa era a adolescência de antigamente. Não muda muito da adolescência atual, pelo menos os sentimentos, porém a época e os costumes, a cultura era bem diferente da adolescência que nós temos hoje. São 5 as semelhanças com as gerações anteriores. A primeira, as mudanças físicas e mentais. Há um desafio de aceitar as mudanças que ocorrem no próprio corpo para se adaptar a elas. As características sexuais podem gerar sentimentos positivos e, ao mesmo tempo, ansiedade. Acne, desproporção corporal, crescimento acelerado, que muitas vezes os ossos não acompanham esse crescimento, então eles ficam, principalmente os meninos, desengonçados. A estrutura facial muitas vezes é alterada também, principalmente pela questão hormonal, e os pais precisam se compadecer dessas mudanças. Muitos pais aproveitam essas mudanças para ridicularizar os seus filhos adolescentes, o que leva eles a ficarem em uma angústia profunda. O crescimento físico vem acompanhado de um crescimento intelectual também muito rápido. E aí eles começam com algumas questões, como será a minha aparência quando eu terminar de crescer? Será que eu serei alto ou baixo demais? Será que eu vou ficar com o nariz assim? Como será a minha pele? Então, a maneira como eles respondem a esses questionamentos exercerá um efeito positivo ou negativo na sua identidade própria. Então, primeira semelhança, as mudanças físicas e mentais. Segunda, ingresso na idade da razão. O adolescente é visto como questionador, muitas vezes até como rebelde, mas na realidade ele está desenvolvendo suas aptidões mentais. Quando o ambiente de casa é conflituoso, ele poderá sair em busca de outras oportunidades para exercer os seus novos pensamentos. Aí muitas vezes corremos risco de entregá-los a pessoas com valores completamente diferentes, aos doutrinadores, que hoje é muito falado. Então, aqui cabe um cuidado para a importância do diálogo em família, e o diálogo ele vai colaborar para que os pais não empurrem seus filhos para procurarem outras pessoas, outras referências, às vezes completamente opostas ao que os pais pensam e gostariam que fosse. A terceira semelhança é a confrontação da moralidade e de valores pessoais. Aqui o desafio típico o adolescente ele está num sistema de avaliação dos sistemas de crença em que ele foi educado. Ele questiona as crenças
se elas são dignas de seu comprometimento. Ou seja, será que as ideias dos meus pais acerca dos assuntos como Deus, como a moralidade, como seus valores estão corretos? Se os pais entendem esse conflito, eles acabam sendo, se os pais não entendem esse conflito, eles acabam sendo uma influência negativa e criam um distanciamento entre os filhos. Não ser autoritário, incentivar o diálogo é a melhor opção. Quarta semelhança, as reflexões acerca da sexualidade e do casamento. O desafio do adolescente aqui é entender a própria sexualidade e aprender sobre os papéis de homem e de mulher, o que é apropriado ou não para um relacionamento com a pessoa do sexo oposto. O afloramento da sexualidade faz parte da identidade. 86% dos adolescentes dizem que quer ter uma família e formar a família é importante nos seus planos para o futuro. Abrir um diálogo, apresentar materiais impressos, sites, vídeos da sua confiança vai fazer com que vocês tragam informações mais coerentes e sadias para os seus filhos. Como também abrir diálogos sobre a sexualidade, sobre as questões acerca do casamento. Isso é de extrema importância para eles, já que estão em uma fase onde eles querem entender o papel do homem, da mulher, dentro dos relacionamentos. Entenda seus filhos de modo honesto e acolhedor, porque isso vai fazer com que concretize muitos aspectos da sua personalidade e do seu desenvolvimento. E o 5º ponto, da diferença é o questionamento sobre o futuro. Aqui o desafio é responder: o que fazer da vida? Escolher uma profissão não é nada fácil, principalmente em vista de que o adolescente muito novo, ele precisa escolher aquilo que ele quer fazer para o resto da vida. Além disso, inclui uma questão espiritual também. Onde eu vou encontrar a minha felicidade? Os pais que desejam ajudar seus filhos, compartilhem parte dos seus conflitos próprios, das suas alegrias e das suas decepções na sua época de escolha profissional, da sua época de adolescência. Incentive-os a procurar resposta, não dê resposta pronta para eles. E se for o caso, procure uma orientação vocacional e também uma orientação de fundo espiritual, para que ele possa, com mais sabedoria, responder esses questionamentos que são muito individuais, muito subjetivos. Existem algumas diferenças fundamentais do jovem de antigamente e de hoje, e eu vou me pautar aqui nos adolescentes de hoje, o adolescente pós-moderno. Primeiro, que eles são nativos digitais. Eles não conhecem o mundo sem a internet, diferente de nós que viemos de outra geração e que conhecemos o mundo de uma maneira diferente, sem o acesso à internet, sem acesso às redes sociais. Eles estão expostos a muito mais estímulos culturais que seus pais, os seus pais nem sequer imaginavam que isso existiria nos tempos atuais. Eles têm um conhecimento da violência e são mais expostos a ela. Eles têm maior consciência do comportamento violento, seja por filme, por músicas, por notícias, pela TV, pela internet. Eles são cada vez mais expostos ao mundo da violência. Mais um ponto de diferença. E terceiro, a família está fragmentada. 39% dos nossos adolescentes vivem com apenas um dos seus pais. As famílias hoje são atípicas e trazem consequências como o estresse, a alienação e a dificuldade de concentração. Quarto ponto,
o conhecimento da sexualidade e a exposição a ela. Hoje nós vivemos um mundo sem regras sobre o sexo. O sexo não é mais sinônimo de amor. Eles sentem, na maioria das vezes, usados, abusados e vazios emocionalmente e espiritualmente. Quinto ponto, a moralidade neutra e os valores religiosos. A geração inteira está crescendo sem valores morais definidos. Os valores passaram a serem neutros, não há mais certo e errado, são relativos, e isso traz uma confusão em relação à identidade. Os pais, eles podem orientar seus filhos, e a boa notícia que eu trago aqui hoje para vocês é que os adolescentes ainda esperam que seus pais possam orientá-los. Os pais têm maior influência em relação a fazer ou não fazer a faculdade, sobre a carreira, sobre frequentar a igreja, sobre fazer lição e estudar em casa, sobre a ingestão de bebida alcoólica e drogas. Os amigos, eles têm maior influência no que cabe a assuntos relacionados ao namoro, ao seu próprio visual e também sobre a frequência na sala de aula. Os pais, como eu disse, continuam sendo fontes importantes de amor, para não dizer a mais importante fonte de amor. Nós começamos a considerar normal no desenvolvimento do adolescente o uso de drogas, a delinquência, o sexo, a oposição à autoridade, a ingestão de álcool. E isso não é normal. Pode ser evitados ou devem ser tratados. E atenção, somente 10% dos nossos adolescentes são problemáticos. E muitas vezes nós lidamos com isso como se fosse 100% dos nossos adolescentes problemáticos. Nós, pais, precisamos suprir a necessidade de amor emocional dos adolescentes. Quando os adolescentes sabem que são amados e se sentem amados, eles têm maior confiança para enfrentar as influências negativas do ambiente externo que ele vive. A necessidade emocional de amor quer dizer sentir-se ligado, aceito e cuidado pelos pais. Quando isso não acontece, quando ele não sente essa ligação, nem aceitação e cuidado, o que nós chamamos de tanque emocional fica vazio, o que afeta significativamente o comportamento adolescente, como as drogas, as perversões sexuais e a violência. Sentir a presença dos pais desde o nascimento é de extrema importância e continua sendo importante na adolescência. Muitos pais acham que porque os filhos cresceram um pouco, eles podem se esquivar dessa atenção, desse amor e desse cuidado, desse acolhimento com os filhos. E isso não é verdade. Os filhos, embora estejam mais crescidos, eles ainda precisam do acalento, do amor, do carinho, da atenção, do acolhimento e da aceitação dos pais. Algumas regras deveriam ser levadas em consideração em relação aos adolescentes, como passar tempo juntos. Não há como estabelecermos vínculos sem passarmos tempo juntos. Isso é de extrema importância na adolescência. Fazer pelo menos uma das refeições em família sem interferência de televisão, de celular, de tablet, deixar os aparelhos, deixar a tecnologia de lado e sentar-se à mesa para fazer uma refeição juntos e aproveitar a oportunidade para uma comunicação efetiva, para contar como foi seu dia, para contar os acontecimentos do dia, estabelecer horários mais
efetivos, né, de refeições, para dormir. Isso é de extrema importância também para os adolescentes. A colaboração com os afazeres de casa. Os adolescentes podem e devem contribuir com os afazeres de casa, bem como também terem momentos de lazer junto, pais e filhos saírem para fazer uma caminhada, para fazer um passeio, para fazer um jogo de tabuleiro, enfim, algum lazer junto. O adolescente, ele tem o desejo de ser aceito. O oposto de aceitação é rejeição, e a rejeição traz risco de problemas psicológicos graves, baixa autoestima, moral deficiente, identidade sexual confusa, agressão, e a comparação com os irmãos contribui significativamente também para o sentimento de rejeição. Isso tudo causa uma devastação interior muito grande na vida dos adolescentes. Aqui, nesse vídeo de hoje, eu quis considerar o momento que estamos passando da adolescência, para vocês irem conhecendo o momento da qual os adolescentes vivem. Eu gostaria de convidá-lo para ficar comigo na próxima semana, com material ainda sobre a adolescência, onde eu irei falar sobre as 5 linguagens do amor, como o adolescente consegue se sentir amado com diversas formas de comunicação de linguagens entre pais e filhos. E também de como os pais podem expressar esse amor, da qual eu enfatizei muito nesse vídeo, de compromisso com o seu filho adolescente. Então, fiquem ligados comigo no próximo material, que eu darei continuidade a esse vídeo e nós falaremos da importância de comunicarmos de forma efetiva a linguagem do amor aos filhos adolescentes. Eu espero todos vocês. Dicas, sugestões, dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Até mais!